E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E assim, eu tô gravando esse vídeo vestido dessa forma, nesse ambiente aqui todo esquisito, porque ultimamente eu tenho andado muito sem tempo. Tenho andado muito sem tempo e eu senti uma necessidade de gravar esse vídeo. Então, eu estou gravando aqui mesmo do trabalho, na pausa do almoço. Pra quem não sabe, eu trabalho como pintor, tá? E, cara, e qual é o tema desse vídeo? Qual foi essa coisa que me inspirou tanto? Eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito de oração. E é algo que, assim, as pessoas ultimamente, elas precisam e precisam cada vez mais de conteúdos bons sobre oração. E que não seja aqueles mesmos clichês que as pessoas sempre escutam desde sempre. E que são dicas muito genéricas e que muitas vezes não ajudam as pessoas a é, resolver certas situações e certos problemas muito específicos, que são realmente problemas muito específicos, muitas vezes são problemas pequenos, entretanto que atrapalham muito. Atrapalham muito. E cara, é o seguinte, muitas vezes a gente vê que nos é pregado e a gente vê que, sim, isso aparece a miúde dentro das Sagradas Escrituras, que a pessoa precisa orar não apenas por si mesmo, mas também orar pelo seu próximo, orar pelas outras pessoas. Só que muitas vezes isso não é uma coisa fácil. Muitas vezes isso não é uma coisa fácil. E por vezes eu me peguei durante a minha caminhada, enquanto eu estava ainda ah, começando a aprender como orar devidamente. A gente sempre tem coisa para aprender, né? Mas houve épocas na minha vida em que eu era a pessoa mais arigó possível em matéria de oração. Então, assim, eu via essa. Percebia que havia, né, essa necessidade da pessoa orar pelo próximo, orar pelas outras pessoas, não apenas por si mesmo. Só que eu senti, e eu tenho certeza que é verdade, que naquele ponto a minha oração estava se tornando inócua, não estava mais servindo para nada, porque eu não estava orando por aquela pessoa de verdade, eu não estava com o meu espírito ali naquele problema, eu não estava com o meu espírito naquela situação. Ainda que muitas vezes eu fosse pedir por uma pessoa que fosse próxima a mim, por um parente próximo, ainda que muitas vezes eu pedisse para que Deus resolvesse um problema real. Percebi o que estava acontecendo. É que várias das vezes em que eu fazia esse tipo de oração, era muito frequente eu não tomar aquele tipo de problema como sendo verdadeiramente um problema. Como sendo verdadeiramente um problema. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente. Mas é que o meu coração ele realmente não estava voltado para a resolução daquele problema. É como se eu simplesmente estivesse o banalizando. Aquele problema para mim fosse uma coisa banal. E eu estava pedindo a Deus por ele simplesmente para cumprir uma espécie de uma obrigação burocrática é, que todo mundo deveria, que eu imaginava eu, todo mundo deveria cumprir dentro das orações. E também ocorre de que muitas vezes você tem um problema. Uma pessoa, um parente próximo, alguma pessoa que você gosta de verdade, tem um problema que é um problema real, um problema que você sente, um problema que você não banaliza, mas que você tem aquele sentimento de que para que esse problema se resolva, basta uma atenção humana. Então, novamente a pessoa acaba orando a Deus como quem simplesmente está cumprindo uma espécie de uma obrigação burocrática. Não é uma coisa tosca a pessoa parar para pensar nisso, né? E eu sinto, cara, que Deus abriu a minha mente com relação a isso, justamente para que eu pudesse examinar o que eu estava fazendo de errado e corrigir isso na minha vida. Corrigir isso na minha vida, por quê? Na Bíblia Sagrada, nos é ensinado que um é quem planta, o outro é quem colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. De maneira que aquele que planta e aquele que colhe não são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Veja só que uma coisa que depende única e exclusivamente da atenção humana, desprovida
do poder divino, a atenção humana desprovida do poder divino, cara, a atenção humana desprovida do poder divino é o quê? É uma atenção animal. Então ela já se descaracteriza da sua característica principal, que é aquilo que torna ela uma atenção de fato humana. Quem acompanha aqui os vídeos do Estudando a Bíblia e também do Reintegrados, pode notar que eu sou uma pessoa que eu defendo muito as características, as virtudes, aquilo que faz com que o ser humano realmente seja um ser humano, dentro do sentido de imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós vemos que mesmo Jesus Cristo, sendo Deus, como ele não usou por usurpação ser igual a Deus e antes a si mesmo se esvaziou, ele tinha essa característica dentro das suas orações, de sempre recorrer à ajuda de Deus, ao poder de Deus de forma genuína, não como uma mera obrigação. Então ele não orava, né, como quem está cumprindo tabela dentro da oração, mas ele recorria sim à ajuda de Deus, ao poder de Deus, como quem reconhece que aquilo ali é uma coisa essencial para que os seus empreendimentos deem certo. Então, cara, faz-se mister a cada um de nós entendermos que nós estamos em um universo que foi criado por Deus e que nada consegue escapar da sua vontade. Nada consegue escapar da sua vontade. Inclusive, cara, tudo aquilo que está dentro do nosso universo, de alguma forma, às vezes de forma que nós não conseguimos compreender, mas tudo isso que está dentro do nosso universo, sendo criação de Deus, é uma expressão de Deus. É uma expressão de Deus. Então, o poder de Deus, ele se manifesta em todas as coisas. E é o poder de Deus que move todas as coisas. Veja só como não faz sentido você empregar um esforço, empregar uma energia para realizar algo, mesmo que seja, nossa, meu Deus do céu, mesmo que seja para cuidar de um parente seu, querendo ou achando que vai conseguir fazer isso, simplesmente por causa do teu esforço. Você vai se esforçar e Deus vai abençoar o teu esforço. Compreende? Esse tipo de mentalidade é algo que eu considero extremamente crucial dentro da oração e que nos ajuda até a ter um foco maior dentro das orações. Até ter um foco maior quando nós vamos pedir a Deus alguma coisa. Nós temos noção que nós necessitamos de Deus para absolutamente tudo, até para respirar tu tá precisando de Deus, cara. Até para existir tu necessita de Deus. Veja só, a tua existência, ela não é essencial para o universo, ela não é essencial para a existência do universo. Tu poderia muito bem não existir. Por que você existe? Tu existe porque Deus te amou desde a eternidade. Tu existe porque Deus te amou desde a eternidade. Então, desde a eternidade ele te viu, ele te conheceu com todos os teus problemas, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, com todas as suas virtudes. Ele te conheceu e ele decidiu: eu vou criar esse caba. Por quê? Porque sim. Porque eu o amo. E é isso. Então a gente precisa de Deus, cara, para absolutamente tudo. Veja só como realmente não faz sentido a pessoa achar que alguma coisa vai de fato ocorrer simplesmente pela sucessão de causa e efeito, sem levar em conta de que Deus está no meio do jogo. Porque muitas vezes é isso que nós somos tentados a acreditar. Eu acredito que isso faz parte, sim, também da tentação da carne. Que é de você acreditar, às vezes que é apenas por um momento, de que aquilo que existe, de que tudo que existe é simplesmente aquilo que está acessível aos teus sentidos. Aquilo que você consegue perceber de uma forma sensorial. Uma das grandes missões da religião, da alta cultura, é trazer de volta
Se não trazer de volta, algumas pessoas realmente já têm isso tem uma sensibilidade para entes que não estão acessíveis diretamente aos sentidos, né? Mas tentar treinar as pessoas, deixar essa sensibilidade cada vez mais aguçada. E essa realmente vem sendo uma das missões aqui do Estudando a Bíblia e também no Reintegrados. Quem acompanha aqui o Estudando a Bíblia, por favor, siga também o Reintegrados, que o conteúdo de lá está muito bom. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau.